Olá, meus amigos. Aqui estou de volta depois de tantos anos que eu gravei aquele vídeo, né, falando sobre os selos da Odeon. Vocês gostaram bastante. E eu, né, por questões que eu não sei, eu acabei não criando novos conteúdos aqui, mas pretendo voltar à rotina, falar um pouco sobre curiosidades, né, de música no geral, prensagens. É um trabalho que eu venho também fazendo uma pesquisa sobre a história das grandes fábricas de discos que a gente teve no Brasil. Então, espero que vocês gostem desse vídeo que eu vou fazer hoje, né? Depois de tanto tempo, é um momento especial para mim. E hoje a gente vai falar da gravadora Som Livre. Vou mostrar aqui para vocês os selos da gravadora Som Livre e falar um pouquinho dela. A Som Livre, ela foi ela não começou como uma gravadora propriamente dita. Ela começou como um selo independente da Globo para lançar principalmente as suas trilhas sonoras de novelas, né, que já estavam fazendo muito sucesso, né, de público. E eles começaram a fazer as primeiras trilhas de novela ali pela Philips, né, tipo Véu de Noiva, né, e outras trilhas. Assim na Terra como no Céu, se não me engano, também era da Globo. Mas aí surgiu a necessidade, sentiram a necessidade, como as trilhas sonoras elas eram feitas também por encomendas, né, os compositores criavam temas para os personagens e musicava isso, né, para fazer parte ali do grosso. Então, as trilhas sonoras, principalmente as do começo dos anos 80, elas são muito características, né? Tem trilhas sonoras compostas pelo Zé Rodrigues, o Antônio Carlos Jocafe, pelo Raul Seixas, né, o Rebu, que foi uma das últimas, inclusive. Mas vamos falar um pouquinho sobre os selos da Som Livre. E eu vou começar com o primeiríssimo selo da Som Livre, que é esse aqui, formato de caracol, fabricado pela Odeon. Foi quem primeiro começou a fazer a fabricação e a distribuição dos discos da Som Livre. A Som Livre viria a se tornar, né, uma das maiores gravadoras do Brasil, mas ela nunca teve fábrica de discos. Então ela sempre dependeu da concorrência, né, para fabricar e distribuir os seus discos, né. O maior parceiro deles foi a RCA, posteriormente BMG Ariola. Mas quem começou, né, com tudo, aliás, a EMI Odeon sempre foi pioneira, né? Foi a primeira grande multinacional a desembarcar aqui no Brasil, ainda no comecinho ali do século passado, né? E também eles começaram também com a Som Livre, prensando os seus discos. A Odeon, ela prensou os discos da Som Livre ali de 71. O primeiro disco lançado pela Som Livre foi a trilha sonora de O Cafona, composta pelo Marcos Valle. E saiu por esse selo aqui, formato de caracol, fabricado pela Odeon. A Odeon fabricou os discos da Som Livre até o ano de 1973. Então foi um período breve, mas ficou bem marcado ali, discos de muita qualidade. E vamos para o próximo. O próximo, na verdade, ainda é o mesmo selo caracol, só que dessa vez fabricado pela RCA, que, como eu falei, foi o maior parceiro, né, da gravadora Som Livre na confecção e distribuição dos seus discos, e eles começaram a fazer essa fabricação para Som Livre, acho que ainda ali no finalzinho de 73 para 74. Né? Você já via disso ali do Corrida do Ouro, Espigão, tal, eles foram as primeiras, e eles foram fazendo, né? E nessa época também foi quando a Som Livre ela começou mesmo a pegar aquela coisa de gravadora, a lançar alguns discos de artistas, como Peri Ribeiro, como a Tuca, a Rita Lee, né, que chegou à Som Livre aí em 75, e eu vi numa entrevista, né, do Máriozinho Rocha, foi do Guto Graça Mello, ele falou que a intenção não era virar uma gravadora de fato, mas era sim um selo para ajudar na divulgação dos programas da Globo, principalmente as novelas, mas também outros programas, né? Então, esse selo aqui, ele ficou ali de 73 a 1978. Ficou no ar quando entrou em cena esse selo aqui, que para mim é o mais marcante de todos. Isso aqui, quando eu penso em disco de vinil, na minha mente eu já penso nesse selo. Esse selo me marcou muito, né, da minha infância. Eu gostava muito dos discos que tinham na minha casa com esse selo, as trilhas sonoras, as coletâneas, enfim.
Esse selo aqui entrou em cena em 1978, e esse disco aqui é de 1978, né? Dancing Days Internacional, também fabricado pela RCA. E esse selo aqui, praticamente ele ficou quase que sem mudanças assim muito expressivas até 1985. Mas esse formato, com o S azul e o nome gravado aqui, ele perdurou praticamente até a extinção do vinil, né, nos anos 90, ali 95, 96. Houveram poucas mudanças no visual, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que era o número do CGC, que horas ele estava aqui embaixo, hora estava aqui de lado, né, embaixo do ano. O CGC, para quem não sabe, era a antiga nomenclatura do CNPJ, que a gente conhece hoje em dia, da empresa. Então, esse selo aqui, ele entrou em 1978 e permaneceu aí durante os anos 80, os anos 90, com algumas mudanças que eu vou mostrar daqui para frente. E antes que eu mostre essas mudanças, vou abrir um breve parêntese para falar desse selo aqui, Columbia Opus, que foi uma parceria que a Globo fez, a Som Livre ou a Globo, eu não sei exatamente quem foi que fez, com a CBS, para fazer principalmente trilhas sonoras de novelas das 6, ali de 82 a 85. Eu sabia o número total, né, das novelas que tiveram as trilhas sonoras lançadas por esse selo. Esqueci. Fazer o quê? É a idade. Então, tivemos também essa curiosidade, que eu vou fazer um vídeo qualquer hora para falar exclusivamente sobre essa parceria da Globo com a CBS, que gerou esse selo aqui, Columbia Opus. Como eu falei, o selo, que começou em 1978, ele ficou praticamente inalterado, com poucas mudanças. Eles tiveram, como eu falei aqui, o número do CGC, que é do CNPJ, mas você pode ver que é o mesmo selo. Ele mudou também um pouquinho nos tons azuis. Ele ficou mais clarinho, né? O azul mais clarinho e tal, mas quase que o mesmo formato, quase nada se alterou. E esse selo, repito, é um selo muito bonito. Eu gosto muito. A RCA permaneceu fabricando os discos da Som Livre ininterruptamente até o ano de 1985. Esse disco aqui, inclusive, é o do Rock Santeiro, a trilha sonora volume 1. A trilha sonora volume 2 foi quando a Som Livre fechou, né, um contrato de fabricação e distribuição pela CBS, que acabou mudando algumas numerações, posições, né, o formato também do vinil já era outro, porque era outra fábrica, né, que estava fazendo e tal, e isso muda algumas características. Esse aqui é o Rock Santeiro volume 2, que já foi fabricado pela CBS. Ali, esse contrato ali durou ali entre 85 e 87. 87, eu acho que 88 não. 88 a RCA já tinha voltado com tudo na fabricação da Som Livre, mas tivemos esse daqui. Tivemos inclusive alguns relançamentos de discos da Rita Lee, como Fruto Proibido, que são discos que vieram com defeito de fabricação na época, né? E ficaram conhecidos por isso. E também a CBS, ela era uma grande gravadora, acho que era a maior do país à época, que tinha uma fábrica. Eles passaram décadas e décadas sem fábricas, voltaram a ter fábrica ali no final dos anos 70, e como eu falei, eles fizeram essa parceria com a Som Livre, porém eles têm uma capacidade também de confecção dos vinis meio um tanto limitada, porque o cast da CBS era muito forte nessa época. Roberto Carlos, Balão Mágico, Djavan, Fagner, esse povo que vendia muito disso. Então, eles mesmos não davam conta de fazer o cast da própria gravadora, né? Quem dirá serviços extras, mas mesmo assim eles fizeram um contrato com a Som Livre. Mas você vê, esse disco aqui do Selva de Pedra Internacional de 86, fabricado pela RCA. Mas tem uma curiosidade, ó. Ele, fabricado pela RCA Eletrônica, era distribuído pela CBS. Ou seja, a CBS tinha o contrato de distribuição da gravadora Som Livre, mas não dava conta de fabricar pela questão do volume. E 86 também foi um ano que se vendeu muito disco, onde teve
várias explosões aí de artistas que venderam muito por conta dos preços congelados, né, do plano cruzado ali, comecinho do governo Sarney. Uma dessas fabricantes também, né, que fabricaram paralelo a Som Livre. Desculpe, gente, acidentes acontecem, faz parte. Mas vamos continuar, não vamos perder o foco aqui. Esse disco aqui, da trilha sonora da novela O Outro, foi fabricado pela Fonopress, que era a antiga Odeon. A Odeon, quando a EMI Odeon vendeu a fábrica de São Bernardo do Campo, ela foi comprada e recebeu o nome de Fonopress, que são os discos de uma gramatura maior, ali, lembrando muitos discos da Odeon ali dos anos 70, né, que tá aquela gramatura, né, bem firme e tal. Acho que não chegava a ser uns 180 gramas, mas chegava perto. Então temos essa curiosidade aqui, esse disco de 1987, que foi fabricado pela Fonopress e distribuído também pela CBS, né? Muito legal. E em 1988, a Som Livre voltou a fazer a fabricação e a distribuição exclusivamente com a RCA. E aqui eu tenho uma curiosidade que chama muita atenção. Nessa época ainda, esse disco aqui é de 1988, o Mandala Internacional. Nessa época já, ainda em 1988, a Som Livre passou a fazer uma coisa que eu até hoje não entendo o motivo, que foi, principalmente das trilhas sonoras de novela e de minisséries e programas, eu vi algumas coletâneas também saírem nesse formato, que era simplesmente não ter o nome no selo aqui de que disco era. Tipo, Mandala Internacional não tinha o disco. Se houvessem vários discos ali da Som Livre sem capa, você tinha que ver ou pelo repertório, que era mais fácil, ou mesmo pela numeração de catálogo e procurar na capa qual era. Eu vou mostrar no disco seguinte que eu vou pegar. Esse aqui, de 1988, ainda veio com o nome Mandala Internacional. E esse mesmo selo, ele permaneceu aí até 1992, só que sem o nome. Ó. Como eu vou te mostrar aqui. Som Livre. Temos aqui, tem um ano. Isso aqui é o disco da minissérie Riacho Doce. Eu sei por conta do repertório que eu tô vendo aqui. Mas, ó, não tem nome. Então, as trilhas sonoras de novelas, de seriados, principalmente ali de 88 a 92, eles saíram assim, sem o nome sem a identificação no selo de que disco era. Os discos fabricados pela RCA, que já a essa altura do campeonato já era BMG Ariola. Mas nesse meio tempo, ali nos anos de 1990 e 91, a CBS voltou a fabricar alguns discos ali. Esse aqui, O Dono do Mundo Internacional, que tem o nome. Eu acho que era uma coisa da fábrica que fazia isso. Porque esse aqui tem um nome, e eu já peguei esse mesmo disco aqui, fabricado pela RCA, e não vem o nome. Então era uma questão da fábrica ali. Eu não sei que protocolo era que se fazia para não colocar o nome. Não sei se barateava. Sinceramente não sei o porquê. Então você pode ver até o formato aqui, ó. Fabricado por Sony Music, né? A CBS já se chamava Sony Music nessa época. E aqui ele era distribuído. Pronto, ele é distribuído ainda pela BMG Ariola. Pra você ver, né? Em 93, o mesmo selo de 1988, praticamente, só que eles voltaram a renomear aqui a identificação, principalmente das trilhas de novela. Renascer 2, por exemplo. E a propósito também, mesmo nesse período aí de 88 até 92, quando não havia essa identificação, os discos de artistas da gravadora, eles vinham nomeados, sim. Isso aqui era só com os discos de novela. Eu acredito que seja por alguma questão de preço. Eu acho que saía mais barato. Eu não sei. Apesar que, também é uma bobagem, né? Em uma arte só o cara resolvia, colocava o nome ali e esse mosaico ia servir para todas as prensagens.
Então, esse selo, que para mim foi o que mais marcou de todos, esse dos anos 80, ali a partir de 78, esse selo ele ficou até o finalzinho de 1995, ali, em fabricação, e depois veio o último selo, que é o que eu vou mostrar. Ele veio ainda em 95 e ficou ali até 96, 97, que é esse selo aqui, que praticamente só tinha o S, não tinha mais o nome Som Livre aqui embaixo. Aqui tem informações de ano, alguma outra informação, né? Fonogramas gentilmente servidos, varia muito por disco. E a identificação do disco não tinha mais o nome, eu acho que isso prejudicou o selo, né? Eu não acho esse selo bonito, não. Eu não acho esse selo bonito assim, de jeito nenhum. E a essa época, a Som Livre, quem fazia a distribuição era a Polygram, que já não tinha mais fábrica de discos no Brasil. Então, quem fabricou essas últimas peças foi a Talismã. A Sony parece que fez alguns desses últimos discos ali, de 96 e tal, mas a grande maioria quem fez foi a Talismã, que era uma fábrica que tinha lá em São Gonçalo, nessa época. E esse selo aqui ficou ali de 95 até 97, foi quando a Som Livre realmente encerrou a fabricação dos discos. Tivemos a última trilha sonora, que foi A Indomada, e aquele disco também é Amigos 2. São os dois discos que eu lembro da Som Livre de 1997. Se teve outros, eu sinceramente não me lembro. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se o vídeo ficou curto, se ficou longo, mas é isso. O vídeo que tem informações, a gente tenta, né, bater todos os tópicos possíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui, um abraço. Se inscrevam no canal, que a gente vai ter novos conteúdos, pelo menos um por semana. Eu quero que seja mais, mas vamos recomeçar aos poucos e vai dar tudo certo. Conto com vocês.